Bom dia, pessoas. Faz algum tempo que eu tava a fim de fazer algo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, mas sem sair super da minha zona de conforto. Então eu estava no Pinterest, como sempre, e achei aqueles desenhos em preto e branco com só uma cor em destaque e... é isso que eu preciso fazer. Mas o que é que eu poderia fazer? É mais um desses bonequinhos de RPG, né? Ou você vai me dizer que fez essa entrada de cosplay só porque sim? Tá bom, vai lá, faz sua propaganda pro seu... Eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Mas antes, uma explicação do que eu vou usar pra arte de hoje. Se você viu meus outros vídeos, sabe que eu já comentei ter uns trocentos materiais de arte mofando no meu armário. Um deles é esse aqui. O kit de aquarela Sakurakoi de 24 cores. Nenhum desses kits tem um nome específico, só o código. Eu nem vou me dignar a tentar falar o código dele, vai estar aqui no box de descrições. Esse kit foi um presente junto com o kit maiorzinho lá do vídeo da ficha ilustrada. Fazem... uns 7 anos? Bom, foi um dos primeiros presentes que o meu digníssimo me deu. E é claro que ele fica silenciosamente furioso com todos os 150 materiais de arte que eu tenho e não usava. Mas agora eu tô usando, então, yay, nenhuma compra foi em vão. O kit tem um bando de cores diferentonas. Inclusive, eu recomendo um kit mais basiquinho se você tá começando o seu a sua coleção de materiais artísticos. Ainda assim, ele tem uns tons mais incomuns e acaba servindo para fazer umas artes diferentes, como a de hoje. Particularmente, eu não gosto de usar ele como cores bases, mas se essa é a sua vibe, também fica à vontade. Quanto ao projeto de hoje, a minha intenção é criar uma coleçãozinha de ilustrações com o mesmo estilo. Cada uma delas vai ter uma única cor de destaque, nesse caso eu escolhi o dourado. E apesar de eu não ter muita experiência com aquarela, tem uma outra dica que me ajudam muito. A mais importante, de longe, é molhar a aquarela antes de usar com o pincel, faz toda a diferença na hora de usar. A cor, por ter sido ativada antes, ela puxa bem mais pigmento. E como a gente está tratando com cores de destaque, bom, ter o pigmento perolado diluído provavelmente não vai trazer o resultado que você quer. Eu quero focar bastante no desenho de linhas para só dar um toquezinho de cor mesmo com a aquarela perolada. Eu usei esse sketch que eu já tinha feito antes, e eu geralmente não faço os sketches no desenho porque eles não costumam aparecer muito porque minha câmera ainda é bem ruinzinha. Então no dia que eu tiver a possibilidade de comprar uma câmera melhor, talvez o processo de fazer o rascunho seja primeiro mais visível para vocês e menos sem graça. Eu comecei fazendo a line art bem fininha para não perder as guias, mas eu também não queria deixar o grafite preso embaixo da aquarela. Então, a line art bacana mesmo eu vou deixar só para depois que eu colocar o dourado, para o pigmento não ficar em cima da caneta preta. Isso é muito do seu gosto pessoal. Por muito tempo eu fazia toda a line art primeiro, mas sempre me incomodou bastante o preto não ficar preto o suficiente, porque quando você passa a borracha em cima da caneta, um pouco dela sai, ela não fica tão forte. E dependendo do tipo de aquarela que você está usando, o pigmento aparece sim em cima do preto, no caso o dourado é um deles. Então assim, ficava meio estranho. Então recentemente eu comecei a fazer o contrário. No caso, como eu queria deixar o desenho bem limpinho, eu usei a caneta mais fina que eu tinha, que é uma 0.05 da Micron, e nem me preocupei em fazer peso de linha nem nada. Só rabisquei as linhas, apaguei o lápis por baixo com limpa-tipo, e ainda tive que usar uma borracha depois, e daí eu comecei a pintar. O personagem que eu tô desenhando é basicamente o precursor do projeto de light novel. Ele é, digamos assim, a figura paterna da Saki. Ele é um deus menor do mundo e o responsável por ter reconstruído a alma dela quando ela foi tristemente despedaçada. E não, infelizmente não foi por amor, quem dera fosse. Enfim, é tristeza, algum dia eu conto essa história. Mas voltando à história do personagem. Ele é um deus menor do universo do nosso jogo de RPG e é essencialmente um diplomata. Há muito tempo ele não age mais como uma divindade e se tornou recluso depois de uma guerra uns 100 anos antes. Uma das habilidades dele, além de diplomata, é ser um forjador. E justamente poder manipular e reconstruir almas perdidas.
algum dia é claro que eu vou forçadamente botar o GM aqui pra contar essa história comigo. Afinal, quem criou todos os paranauês foi ele. Eu só sou a diretora criativa e agente do caos nessa história toda. A princípio, a minha primeira opção era fazer outra personagem. Mas eu confesso que eu tenho péssimo costume de só querer desenhar garotas bonitinhas. Geralmente eu deixo de lado a figura masculina e eu tenho uma dificuldade estrondosa pra desenhar eles, pra querer começar a desenhar eles, inclusive. Então, como eu não posso me dar nem um minuto de paz, eu decidi que vou começar a perder esse déficit de figuras masculinas nos meus desenhos e perder o medo absoluto de desenhar eles. Uma coisa que vale comentar é que sempre que eu tento me desafiar em um aspecto do desenho, eu retiro a dificuldade de outro. Então, já que eu tô fazendo um tipo de desenho que eu não tô acostumada, eu tô retirando a necessidade de escolher as cores e renderizar sombra e luz pro desenho não ficar maçante pra mim. Se tem uma coisa que eu aprendi nos meus longos 30 anos de vida, é que não adianta criar um ultra desafio pra você executar se você não tem o mínimo de costume. As coisas precisam ser feitas aos poucos, os desafios que você impõe na sua própria cabeça tem que ter o mínimo de chance de sucesso. É aquela história, no começo de todo ano você decide que vai correr uma maratona de 15 km, que vai virar fit, que vai comer a salada que você nunca comeu na sua vida toda e no segundo dia o que acontece? Nada, porque você não vai fazer isso. E mesmo que você consiga de fato alcançar esse desafio altamente improvável, também existe a chance altíssima de você nunca mais querer chegar nem perto de uma folha de alface ou um tênis de corrida na sua vida. Um desenho é a mesma coisa. Quanta gente você vê começando o Inktober? Quantas delas finalizam? Eu sei as respostas para essa pergunta e você também. Então, quando você decide fazer algo que esteja fora da sua zona de conforto, e lembrando que você não é obrigado que todo passo que você dê seja fora dos seus hábitos comuns. Isso é papo de coach. Não caia no papo de coach. Papo de coach existe para você se sentir um inútil imprestável. Sabe quem tem direito de dar pitaco nos teus hábitos? O teu psicólogo, o teu psiquiatra, nutricionista e treinador. É isso. Façam terapia a propósito. Muitos problemas do mundo seriam resolvidos se as pessoas fizessem terapia. Ok, pegou no ponto fraco. Foco. Mas, novamente, vamos considerar que você decide fazer algo fora da sua zona de conforto. Aquilo não precisa ser sinônimo de sofrimento em cada passo do processo. Crie atalhos para tornar a sua vida mais fácil. Isso não te torna menos artista ou menos qualquer coisa que você decida ser. Ai, mas fulaninho vai falar que eu sou menos sim. Aí você pega fulaninho e tira ele da sua vida. Fulaninho tem que cuidar do próprio umbigo, não do seu. Quer aprender a colorir? Quer aprender a colorir melhor? Vai atrás de line arts prontas, livros de colorir. Tá a fim de melhorar a anatomia? Não precisa aprender o nome de todos os ossos do corpo humano em 2 dias. Fraciona seu estudo. Começa pelo torso, depois as pernas, braços, sei lá. Não toma como obrigação fazer um desenho do começo ao fim todo dia. Sketch, line art, cores, sombra, luz. Desenho gestual é uma parada que você faz em 1-2 minutos no máximo. Aceita que as coisas demoram mesmo pra você absorver e tenta não se auto-sabotar criando uma expectativa surreal pra você bater. Nossa, Chorra, até parece que você já fez isso consigo mesma por uns 20 anos. Pois é. Então me faz um favor e você já sabe aprendendo com os meus erros e não faça o mesmo que eu fiz. Se eu não tivesse colocado tanta expectativa e me frustrar tanto com isso, eu com certeza não teria desistido tantas vezes de fazer algo que realmente me deixa feliz e provavelmente hoje em dia eu estaria num nível muito mais além do que eu estou agora. Tem muito ressentimento aí, né? Nah, eu superei isso, com terapia. A epítome da minha superação foi começar o canal, inclusive. Parece ter muito sentido pra você? Se sim, dá um boop aqui no like. Mas se não gostou, dá um boop mesmo assim, porque se você ainda tá me ouvindo, eu não acredito que você não curtiu, não. Essa foi a minha trilha de pensamentos pra fazer essa coleçãozinha de arte nesse estilo. Significa que ela só vai ter figuras masculinas? Não. Mas eu comecei com esse personagem porque é um OC que eu nunca desenhei antes e calhou da ideia combinar de usar cores peroladas. Eu não sei se ainda pretendo usar absolutamente todas as cores do kit, mas já tenho uma ideia de que personagem encaixar em qual cor. Essa história que eu vivo contando pra vocês,
É uma história que o meu digníssimo criou e eu tô ajudando a montar. Então ela é muito importante pra mim. E quando eu mostrei pra ele o resultado desse desenho, ele ficou muito feliz. E porque ele ficou feliz, eu fiquei muito feliz. Não só porque ele gostou, mas é porque é algo que eu não tô muito acostumada a desenhar. De dar um passo a mais no processo de me livrar dessa fraqueza artística. E mesmo sendo uma dificuldade minha, ele conseguiu gostar do resultado também. Num futuro não muito distante, a ideia é seguir aumentando o nível conforme os desafios, bom, não se pareçam mais um desafio pra mim. Me conta aqui nos comentários se você também tem a sua fraqueza artística e se já começou a tentar se livrar dela. Não se esquece de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tem o bagulho do sininho, você já sabe o que fazer, já ouviu isso umas 130 mil vezes. Mas ajuda uma artista amiga, vai! Eu espero que vocês tenham gostado do papo de hoje e do resultado da ilustração, porque eu gostei bastante também. Ele superou completamente as minhas expectativas e foi muito difícil chegar num sketch que eu dissesse, não, esse aqui eu quero fazer até o fim. Não percam de me acompanhar nas próximas semanas e um grande abraço. Fui!